Gente, eu estava nesse batismo e o pastor fez uma comparação com os elementos da salvação que eu particularmente achei irretocável. Ele leu inicialmente o texto de João, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E ele associou esse texto com João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele começou dizendo que 4 pessoas, ele pegou 4 pessoas da plateia, do público presente, identificou primeiro uma pessoa que ainda não havia sido alcançada pela salvação. A segunda pessoa, ele a identificou como sendo a fé. A terceira pessoa, a graça, e a quarta pessoa, a glória. E ele explicou o seguinte, que enquanto a pessoa não chega à fé e a pessoa não tem condições próprias para chegar à porta, para ter o entendimento da salvação por causa do seu estado de pecado que o faz inimigo de Deus, e ele disse o seguinte, que o primeiro elemento a alcançar esse indivíduo é a fé. A pessoa não tem absolutamente nenhuma condição de se salvar, ela está naquele estado de morte espiritual. Então, o primeiro elemento é a fé salvadora. E ele coloca o seguinte, que é essa fé, esse start que leva o homem até Jesus, que leva o homem até a porta. Olha esse vídeo, olha esse exemplo. Fala para o seu irmão, depois da porta, olha só, tem o caminho. Aí sabe o que vai acontecer? Olha aqui, o nosso Zé aqui agora, ainda que esteja cheio de fé, ele vai andar pelo caminho. Sim. Vai andar pelo caminho. Olha isso. Tem um momento no caminho que ele pode fraquejar, sim ou não? Ele fala assim, essa fé que eu tenho agora, ela não foi suficiente para eu conseguir fazer isso. Gente, a gente chama isso de fé suficiente. O que é a fé suficiente? Eu vou te dar um exemplo. Em 2022, eu comprei um carro 0 km. Peguei o carro na concessionária e ele tinha uma quantidade suficiente de combustível para que eu chegasse ao posto mais próximo. Aquela quantidade de combustível não era suficiente para eu fazer uma viagem longa ou mesmo chegar do outro lado da cidade, mas ela era suficiente para que eu chegasse no posto de combustível mais próximo. Veja só, o homem, antes de ser alcançado pela salvação, ele não tem nenhuma direção de Deus. Ele está em estado de morte espiritual. Então, o primeiro elemento que vem sobre o homem é a fé. Mas essa fé não é uma fé que vai dar condições para que ele percorra toda a vida cristã. É uma fé que o leve a Jesus e a partir daí haverá todo um desenvolvimento. Importante o que eu vou dizer. A salvação, ela é um ato. Ou a pessoa é salva ou a pessoa não é salva. Ponto final. Porém, os elementos da salvação funcionam como um processo. A vida cristã, ela é um processo. A santificação é um processo. Entende isso? Olha como ele constrói isso. Vamos voltar ao vídeo. Aí ele vai fraquejar. Por quê? Porque ele ainda está trabalhando, a fé dele ainda sendo transformado. Aí no caminho, quando ele fraquejar, vai vir o segundo elemento da nossa história. Qual? Quem que é o segundo elemento da nossa história? A graça. A graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas agora no caminho, ele vai precisar de quê? Para a graça. Ajuda ele no caminho. Com muita graça, uma vez, quando vai aqui, ele vai sendo transformado. Com muita graça de Deus, ele vai sendo transformado. Mas sabe o que vai acontecer? Uma hora ele pode fraquejar. E fraquejando, ele vai falar assim: está tudo perdido. Aí a graça vai falar com ele assim: não está não.
Sabe por quê? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim. Para isso, a graça está conosco, porque existem momentos na nossa vida que nós podemos nos sentir fracos. Fala para o seu irmão, a graça de Deus é contigo. Fala, a graça de Deus é contigo. Olha aqui, a fé e a graça estão caminhando junto. E agora, o Lelê tomou o Gatorade da fé. Comeu o pãozinho da graça. Então, como é que já está bonitinho aí? Aí, já está renovado, já está corado, já está cheio da graça de Deus. Olha só, cheio da graça de Deus. Como você que está aí, olha para cima, você cheio da graça de Deus. Olha, eu vejo a graça de Deus na sua vida. Olha aqui, ó, cheio da graça de Deus. Só que agora, o Lelê olhou o alvo. E para alcançar o alvo, ele vai manifestar o quê? A glória. O terceiro componente da nossa história. Paulo diz: o que me aguarda é uma coroa de glória. Então agora, ô glória, vamos funcionar para ele chegar até o alvo. Olha aqui. Olha aqui o Lelê. Então agora ele está com a fé, com a graça, a fé, a graça, a fé da porta, a graça do caminho e a glória do alvo. Olha para o irmão e fala: é isso que você quer. Pegou, querido? Pegou, querido? A fé da porta, a graça do caminho e a glória do... A fé da porta, a graça do caminho e a glória do alvo. Aí chegou aqui, quando o Lelê já estiver encerrando a jornada dele, o nosso Zé, ele vai falar assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O que está destinado para mim é uma coroa de glória, porque a graça de Deus sempre esteve comigo. E a graça tem nome, a graça se chama Jesus. Exato. Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pegou isso? Pegou isso? Então agora, tá bom, tá muito bom se agarrando aí. Gente, é isso aí, sabe? Esses são os elementos da salvação. Veja que ele coloca como que a fé, ela vai ser aquele elemento durante toda a vida cristã. E importante, a fé não é um elemento próprio, íncito do ser humano, mas é uma ação de Deus sobre a vida do homem. Ou seja, é um elemento alheio ao homem que vem sobre o homem para o capacitar durante toda a jornada. A graça revestida na pessoa do próprio Jesus Cristo, morando dentro do homem, na pessoa do Espírito Santo, e a glória, o resultado final, a doxa, manifestação de Deus sempre presente na vida do homem. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica aqui agora no gostei, deixa o seu like, se inscreva no canal, que Deus continue te abençoando.